A relação de apego tem duas estruturas básicas, que são os cuidados físicos, né? É o dar banho, alimentar, não deixar a criança passar frio, não deixar a criança rolar da escada, os cuidados físicos, que é a parte que a gente sabe fazer. É aquela parte óbvia que a gente aprende na maternidade, todo mundo sabe que a criança tem que dormir, todo mundo sabe que tem que comer, todo mundo sabe que não dá para deixar a criança pular da janela, beleza? Essa é a parte fácil da história. Essa é a primeira parte da relação do apego. E a segunda parte é os cuidados emocionais, atender as demandas de afeto, as demandas de carinho, as demandas emocionais da criança. Essa parte é bem mais difícil porque é a parte que não ensinam, que ninguém ensina no cursinho da maternidade, é a parte que as pessoas menos falam e é a parte não óbvia. É óbvio para todo mundo que se o bebê tá com a fralda suja tem que trocar. Mas não é óbvio para as pessoas, de modo geral na sociedade, perceberem quando que o bebê está precisando de afeto, quando que o bebê está precisando de carinho. Ao contrário, muitas vezes a pessoa fala assim, esse menino tá manhoso, esse menino não fica sozinho, ele fica chorando, eu pego no colo, ele para de chorar, mas ele não tá com fome, ele não tá sujo, ele não tá com frio, ele tá com mãe, ele só quer colo. Essa necessidade que o bebezinho tem de só quer colo é uma necessidade emocional, realmente não é uma necessidade física, ele não tá com fome, ele não tá sujo, ele não tá com frio, mas ele chora, você pega o bebê no colo, ele para de chorar instantaneamente, porque a necessidade dele é emocional, é uma necessidade muito mais de colo, de calor, de afeto, de contato, de olho no olho, é uma coisa muito mais emocional, muito mais interna e psicológica do que física. Aí você vai procurar se a criança tá suja, se a criança tá com fome, e ela não tá nada, ela tá perfeita, ela só precisa ter as demandas emocionais atendidas, e a maior parte das pessoas não entendem essas demandas emocionais, por isso que falam que se você dá muito colo pro bebê, ele fica mimado. Não pode dar muito colo, porque senão a criança acostuma com colo e fica mimada. Não é que a criança acostuma com o colo, a criança acostuma a receber amor, né? Porque o colo para a criança é uma demonstração de afeto. E uma vez que ela acostuma com aquele calor, com aquela proteção, com aquele carinho, com a voz da pessoa, né? Com o toque da pessoa, aí a pessoa quer deixar a criança sozinha no berço, ela chora, porque ela tá acostumada com o afeto. E ela chora, não é o colo, é o afeto. Tá entendendo o que eu tô dizendo? Então existem essas duas coisas dentro da teoria do apego. Os cuidados físicos, que é a parte facinha, e os cuidados emocionais, que é a parte mais dificinho para a maior parte das pessoas, que é a menos óbvia, vamos dizer assim. Então a criança precisa ter essas duas coisas funcionando, ela precisa estar alimentada, ela precisa ser amada, ela precisa tomar banho, ela precisa de carinho, ela precisa dessas duas esferas funcionando. A junção dessas duas esferas é a teoria do apego, porque essas duas coisas a criança precisa de um adulto, ela não vai tomar banho sozinha enquanto ela é pequenininha, ela não vai comer sozinha, ela não vai dormir sozinha, ela não tem como se dar amor sozinha. Ela precisa que alguém venha dar colo, que alguém venha fornecer esse amor. E aí a pessoa que mais fizer isso pela criança, que mais alimentar as duas esferas, tanto a física quanto a emocional, é a pessoa que vai criar esse vínculo com a criança, que vai ser o cuidador principal, que vai ser o adulto referência dessa criança. Deu para entender? Então essa é a base da teoria do apego. E por que ela é importante? Porque se você deixa a criança passar fome, você sabe o que vai acontecer. Se você deixar a criança suja, você sabe o que vai acontecer. Ela provavelmente vai ficar doente, negligenciada. E essa parte física é a parte fácil de entender. Uma mãe que não alimenta o filho, que não dá banho no filho, que não troca o frio, que deixa o filho passar frio, a criança está sofrendo claramente maus tratos, claramente abuso, certo? Aí, se a pessoa atende a parte física, mas não atende a parte emocional, a criança está limpinha, está trocada, está alimentada, mas está negligenciada emocionalmente. Então, ela vai ter um monte de travas, um monte de traumas, um monte de problema, porque a negligência emocional é tão grave quanto a negligência física. O que eu quero dizer com isso é que uma criança que não recebe comida sofre tanto quanto uma criança que não recebe amor, tá? Porque são duas coisas muito básicas do sistema de sobrevivência. Comida não é mais importante do que amor, é mais primitivo. Pega na parte do cérebro mais primitivo, mas não é mais importante. Se você só der comida para uma criança, ela não vai crescer bem, e se você só der amor para uma criança e não der comida, ela também não vai crescer bem. As duas coisas são importantes, é tipo água e oxigênio, tá? Precisa de água para sobreviver, precisa de oxigênio, precisa da parte física e precisa da parte emocional. Qualquer uma das duas coisas que falta, vai dar ruim.